Carlos Mendes faça a palavra aí sobre o trabalho dos Gideões. Com a palavra, doutor Carlos Mendes. Bom dia, irmãos. Pastor Luiz, vou pedir a vossa permissão para saudar a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. E hoje eu me sinto assim muito bem no meio dos irmãos. A Assembleia de Deus Madureira tem sido uma grande parceira do Ministério Gideônico aqui em Goiás, especialmente também na minha cidade de Anápolis. Está aqui o nosso pastor, presidente do campo da Madureira lá, que tem sido um grande companheiro no apoio ao trabalho dos Gideões Internacionais. Mas eu quero rapidamente trazer uma palavra em nome dos Gideões Internacionais, como presidente do estado de Goiás, na certeza que aqui nós temos alguns irmãos Gideões, algumas irmãs que são auxiliares dentro do nosso ministério, e eu quero, de uma maneira muito especial, saudar a vocês e agradecer o espaço nobre nesse momento de convenção, e eu quero aqui saudar a todos os convencionais aqui presentes, e dizer da nossa alegria de estarmos aqui com vocês nessa manhã para essa rápida palavra. Mas quem são os Gideões Internacionais? Os Gideões é uma associação internacional e interdenominacional de homens de negócios e profissionais liberais e suas esposas, crentes no Senhor Jesus Cristo, membros das igrejas evangélicas e que têm a finalidade de distribuir o Novo Testamento mundo afora. Hoje, o Ministério Gideônico, esse ano, completou 119 anos. 60 anos no Brasil, completamos no mês de setembro, na nossa convenção no Rio de Janeiro. E mais de 2 bilhões e 500 milhões de novos testamentos já foram distribuídos no mundo inteiro. Em setembro, nós estaremos comemorando 200 milhões de novos testamentos distribuídos aqui no nosso país, no Brasil. Hoje, o Ministério Gideônico está em 201 países e os novos testamentos são impressos em 104 idiomas. E mesmo assim, nós não alcançamos ainda nem a metade da população do mundo. O campo é grande, como diz o Senhor Jesus, né? E o nosso ministério é um ministério de colaboração com as igrejas. Todos os membros do Ministério Gideônico são membros ativos de suas igrejas. E se não fosse assim, não seriam gideões. Porque eu só sou um gideão porque o meu pastor aprovou a minha indicação como gideão, e assim acontece com todos os gideões. Há uma íntima ligação da igreja com o Ministério Gideônico. Nós não competimos com a igreja, pelo contrário, nós complementamos e costumamos a dizer que os gideões são o braço estendido das igrejas. E nós visitamos as igrejas com o propósito de trazer às igrejas um relatório do nosso trabalho, das nossas atividades. Porque o resultado do Ministério Gideônico se vê nas igrejas. E eu provavelmente, se perguntasse aqui, muitos dos irmãos, possivelmente, se converteram através de uma leitura do Novo Testamento. E assim é feito nesses 201 países no mundo em que nós atuamos. E o Ministério Gideônico tem uma fundamentação bíblica muito forte, no Novo e no Velho Testamento.
No Velho Testamento, lá do profeta Isaías, lá no Salmo, no capítulo 55, versículo 11, que diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que foi designado. E nós cremos nessa palavra, de que a palavra de Deus lançada, ela não volta vazia, produzirá os seus resultados, produzirá os seus efeitos. E nós distribuímos o Novo Testamento gratuitamente, em escolas, hospitais, presídios, forças armadas. As nossas esposas, chamadas auxiliares, desenvolvem um trabalho específico de oração dentro do ministério, é o ministério de oração. E também ela distribui o Novo Testamento branquinho na área hospitalar, os médicos, enfermeiras, nas clínicas e nos presídios femininos e nas casas de recuperação de mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, o ministério gideônico, o ministério disciplinado. E a minha alegria é muito grande estar aqui, de compartilhar essas bênçãos com os irmãos. Teríamos aqui, pastor Wilson, se o senhor me permitisse, muitos exemplos, muitos testemunhos a serem dados. Provavelmente alguns de vocês aqui teriam um testemunho muito mais forte do que eu poderia dar aqui agora, nesse sentido. Mas eu quero trazer aqui um testemunho do Eric Alves Ferreira. E ele disse que o seu pai estava preso num presídio lá em Santos, a Baixada Santista. Preso por motivo justo, ele era um dos maiores assaltantes daquela Baixada Santista. E um dia lá no presídio ele recebeu o Novo Testamento, pequenininho, daquele azul. E ele pegou aquele Novo Testamento e fez uma dedicatória ao Eric e a sua irmã, ainda crianças, e pediu que a sua esposa levasse esse Novo Testamento para ele. E fez também uma dedicatória, escreveu dizendo que o maior desejo dele era ter uma família feliz. E o Eric recebeu aquele Novo Testamento e começou a ler. Ainda criança, aprendeu a ler com aquele Novo Testamento, ele e a sua irmã. E pouco tempo depois, ele e a sua irmã e sua mãe fizeram uma decisão ao lado de Cristo. Tempos depois, o pai do Eric foi liberado, cumpriu o seu tempo, mas brutalmente assassinado por vingança, logo que saiu da cadeia. E o Eric diz no seu testemunho que ele não sabe se o pai dele foi realmente alcançado, mas que alcançou a sua família, mas que teve a oportunidade lá no presídio de ouvir da palavra de Deus, de ser evangelizado, e ele crê que um dia encontrará seu pai no céu. Mas o Eric hoje, ele conta no seu testemunho: hoje sou feliz e tenho uma família feliz, a família feliz que meu pai gostaria de ter. Sou pastor e dirijo a congregação da Assembleia de Deus, Ministério Belém, na Praça dos Andradas, em Santos. Que Deus continue abençoando os gideões internacionais do Brasil. Eric Alves Ferreira, de Santos, São Paulo. São inúmeros testemunhos como esse que temos, de conversões genuínas, de pessoas que encontraram o Novo Testamento jogado no chão, jogado nas ruas, rasgado, e através da leitura da palavra de Deus chegou ao conhecimento da verdade. Esse é o ministério gideônico, um ministério de oportunidades. E é por isso que nós visitamos as igrejas, que nós distribuímos gratuitamente. E o ministério gideônico faz parte das nossas vidas, como também as nossas igrejas, a quais amamos, aos nossos pastores e as nossas lideranças, porque semanalmente nós nos reunimos para estudar a Bíblia, para orar uns com os outros, e sempre oramos pelos nossos pastores, sempre oramos pela nossa liderança, porque entendemos que estamos sob a liderança maior dos nossos pastores. Mas, como eu disse, o ministério gideônico é um ministério de oportunidades. Infelizmente, nos Estados Unidos, onde esse ministério foi implantado, não se pode mais distribuir o Novo Testamento nas escolas.
por causa do marxismo cultural que está impregnado nos Estados Unidos e, infelizmente, implantando no nosso país de uma forma muito forte. Algumas escolas em Anápolis estão fechando as portas para a pregação, para a distribuição do Novo Testamento. Nós temos que ficar lá na porta, na rua, para entregar o Novo Testamento àquelas crianças. Mas não desistimos. Os irmãos gideões da Alemanha têm aproveitado uma oportunidade ímpar. Mais de 3 milhões de refugiados migraram para a Europa, especialmente para a Alemanha. E os gideões internacionais estão usando o Novo Testamento para ensinar o alemão, aqueles refugiados, e falar da mensagem do Senhor Jesus, aproveitando aquela oportunidade tão desastrosa que é a vida do refugiado. Mas milhões de pessoas, de muçulmanos, de africanos, têm aceitado ao Senhor Jesus. A história na Alemanha está mudando em função desse trabalho. É isso que nós acreditamos, que a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Onde ela for semeada, ela há de prosperar. E por que nós estamos aqui nesta manhã, agradecendo mais uma vez, pastor Wilde, a liberalidade desse momento? É porque nós queremos compartilhar com os pastores. Em primeiro lugar, agradecer aos pastores que aqui estão, que têm aberto as portas das suas igrejas. Nós visitamos as igrejas regularmente, isso faz parte do nosso trabalho, porque o resultado do nosso trabalho se vê nas igrejas. Nós não somos igrejas, nós não temos denominação, nós encaminhamos os convertidos para as diversas denominações evangélicas, e assim tem sido nesses 109 anos de trabalho. Então nós estamos aqui para agradecer aos irmãos que estão apoiando esse ministério e deixaram uma mensagem de desafio aos pastores que nos ajudem. Nós vamos nas igrejas para pedir que orem pelo ministério gideônico, para que as portas continuem abertas para o ministério gideônico, para a distribuição da palavra, não só nas escolas, nos hospitais, nos presídios. Algumas redes de grandes hotéis já têm fechado as portas também para a distribuição da palavra de Deus, infelizmente. Mas nós precisamos orar, porque é um ministério de oração, e é através da oração que nós vamos mudar essa realidade, temos mudado essa realidade. Nós visitamos as igrejas porque nós precisamos de agrupar um exército maior de irmãos e irmãs que estejam dispostos, que preenchem o perfil dos gideões internacionais, de serem profissionais liberais, de terem um tempo e recursos para se manter no ministério e contribuir para a confecção de novos testamentos. Visitamos as igrejas também para oportunizá-las de contribuir para a confecção dos novos testamentos. Cada Novo Testamento custa R$ 2,80, uma Coca-Cola, R$ 2,80. E todas as ofertas que nós recolhemos são usadas única e exclusivamente para a confecção de novos testamentos. Graças a Deus por isso. Nós estamos em 201 países do mundo e não se tem um relatório sequer de um desvio de um centavo que foi recolhido de ofertas de irmãos e de igrejas, do esforço das igrejas, que não tenha sido direcionado para a confecção dos novos testamentos. Mas nós visitamos as igrejas também, porque precisamos, despertar os membros para esse ministério. Existem várias maneiras de contribuir com o ministério gideônico. Uma delas é o PLANT, que é o Plano de Aquisição de Novos Testamentos, que qualquer irmão, que qualquer igreja pode se habilitar a fazê-lo e assim contribuir para a confecção de novos testamentos. Deixo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, pastores, líderes da querida Assembleia de Deus Madureira do estado de Goiás, parabenizando pelo trabalho que os irmãos realizam de divulgar a palavra de Deus nos mais diversos rincões do nosso estado. Que Deus continue abençoando, sustentando esse ministério, e que os irmãos também possam apoiar o ministério gideônico como parceiro da sua igreja, apoiar o ministério gideônico como irmãos e irmãs que vão ser o braço estendido da sua igreja, indo em locais que muitas vezes a igreja não tem essa habilidade, mas
com um único propósito, o propósito desta amada convenção, de ver pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmãos, que Deus continue abençoando a vida, o ministério de cada um de vocês. Pastor Oídes e a liderança da Igreja Assembleia de Deus Madureira de Goiás, nosso obrigado, né, na sua pessoa, na pessoa do pastor Bertier, nosso companheiro, amigo lá em Anápolis, tem sido um parceiro fiel, presente do Ministério Gideônico, estimulando, inclusive, nos cobrando: olha, vocês têm que vir aqui 2, 3 vezes na nossa igreja, estão vindo uma, né? Que os irmãos também possam seguir, não só o exemplo do pastor Bertier, mas de tantos outros pastores que têm apoiado o Ministério Gideônico. Muito obrigado, irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos nessa nova tarefa de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Carlos Mendes, diretor da União Evangélica e que representa os Gideões Internacionais. Dr. Carlos tem origem lá em Séries, já foi secretário de Estado. E a respeito dos Gideões, irmão, desde sempre, né, as nossas igrejas têm sido parceiras dos Gideões. Os Gideões que distribuem os Novos Testamentos, né? Então, porque eles fazem um trabalho sério de evangelização e temos que orar por eles e dar todo o apoio mesmo, né? Na medida do possível, fazer essa parceria com aquelas ofertas para que eles possam confeccionar os Novos Testamentos. A gente tinha uma dificuldade antigamente aqui com a DONEP, né? A DONEP era uma instituição muito boa, mas a DONEP pegava nossos empresários, né, e usava eles, ganhava outros empresários, nunca trazia para a Assembleia de Deus. Os novos convertidos, empresários ricos, né, tem que mandar para as igrejas mais. A Assembleia de Deus é muito humilde, muito simples, e a gente ia tendo um prejuízo. Eles faziam grandes investimentos lá, e a igreja tinha um prejuízo. Os Gideões não têm isso, né? As ofertas são dadas, eles direcionam para confeccionar os Novos Testamentos, para evangelizar, e tem todo o respaldo. Parabéns, doutor Carlos, Deus abençoe esses homens de Deus, né, que são membros das nossas igrejas e que fazem esse trabalho de evangelização nas escolas, presídios, hospitais. E vamos orar para que a porta se mantenha aberta, né, para a evangelização. Ali no hotel onde eu estou mesmo, eu abri uma gaveta, tinha 2 Novos Testamentos dos Gideões, né, e a minha Bíblia tinha ficado no carro, e alguém saiu no carro, né, então foi bom até para mim.